Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lorena, eu sou professora de língua portuguesa e hoje eu vim trazer mais um tutorial aqui para o Professora Underline. No tutorial de hoje eu vou te passar algumas dicas para agilizar o processo de correção de provas utilizando o Google Forms. Se interessou? Então já deixa o seu like e vem comigo. No tutorial da semana passada, eu elaborei uma prova utilizando o Google Forms e passei algumas dicas, modelos de questão, coisas que eu tenho feito com as minhas turmas. A ideia do tutorial de hoje é contar algumas dicas que têm agilizado o meu processo de correção dessas provas que estão no Google Forms. Se você ainda não viu esse vídeo em que eu te ensino a elaborar provas utilizando Forms, para tudo, clica no link que vai aparecer aqui em algum lugar e vai lá conferir esse vídeo primeiro. Vamos para as dicas, então? A primeira dica é uma dica simples, mas que quando a gente esquece, lá no final a gente tem que voltar para fazer de novo. Confira se você deixou todas as respostas corretas assinaladas nas questões fechadas, ou seja, de múltipla escolha, e de caixas de seleção. Então, para conferir se essas questões foram corretamente marcadas, você vai passar pelas perguntas e conferir se ao lado de uma das questões de múltipla escolha tem esse check verdinho aqui, que é a resposta correta, e nas questões de caixa de seleção, se tem caixas assinaladas de verde. Se ao passar por todas as perguntas, todas estiverem com alguma resposta marcada, então tá tudo certo. A segunda dica diz respeito a um processo que às vezes eu faço durante a elaboração da minha prova, que é a inserção de feedbacks nas minhas perguntas. O feedback é uma opção que o Google Forms nos dá de inserir comentários sobre as respostas corretas e incorretas em todas as questões do formulário. Para as questões de múltipla escolha e de caixa de seleção, esse feedback aparece como feedback das respostas incorretas e feedback das respostas corretas. E para as questões discursivas, a gente coloca um único feedback. Então, aqui na pergunta número 1, a gente vai vir respostas corretas e a opção de inserir feedback aparece aqui embaixo. Então, no caso das respostas corretas, eu costumo colocar uma frase simples como parabéns, você brilhou, já que o aluno acertou. Então, a gente vem aqui e coloca, né? A resposta correta é 3, no meu caso, pois blá, blá, blá. E aí eu justifico para o meu aluno. Eu já vi professores que gostam de colocar a resposta correta com a justificativa, tanto para as corretas quanto para as incorretas. Para o caso de o aluno ter chutado, né, a questão e ter acertado, mas não saber exatamente por que aquela é a resposta correta. Então essa também seria uma opção viável. Quando a gente adiciona o feedback, eles aparecem aqui embaixo. Para editá-lo, é só vir nessa opção do lápis e para excluir, é só vir aqui nessa opção do lixinho. Na questão número 2, eu tinha uma questão do modelo de caixa de seleção e eu já deixei meu feedback inserido. O Google Forms só considera como resposta correta em uma questão de caixa de seleção a resposta em que o aluno marca todas as opções que deveriam estar assinaladas e deixa desmarcadas aquelas que deveriam estar desmarcadas. Ou seja, só o aluno que marcou 1, 3 e 5 e deixou 2 e 4 desmarcadas que vai receber a resposta correta. Por isso que eu gosto de colocar o parabéns, você brilhou para a correta, e na incorreta eu gosto de explicar todas. Então, as verdadeiras são essas, SS, as falsas essa, porque exatamente para contemplar esse aluno que às vezes marcou 1, 2, 3 e 5, ou seja, ele marcou uma errada a mais. Então, ele precisa de ter a justificativa de por que essa está errada. No caso das questões discursivas, só é possível inserir um feedback, não tem feedback correto ou incorreto. E aqui, normalmente, eu coloco para o meu aluno uma expectativa de resposta. Então, né, a resposta pedia para comparar x e y.
E aí eu dou para o meu aluno uma expectativa de resposta que nem sempre é exatamente o que ele colocou, mas tem ali os conceitos gerais que precisariam estar na resposta. Uma subdica dentro dessa minha segunda dica é: seja detalhado ao fazer o seu feedback. Por quê? Nós não temos tido muito tempo para corrigir provas inteiras nos nossos tempos de aula online. Então, ao fazer um feedback mais completo, detalhado, você permite que o próprio aluno possa revisar a prova e, caso tenha ali alguma questão em que ele discorde da sua correção, ele possa entrar em contato com você, te pedir revisão, enfim. A minha terceira dica diz respeito ao modo de correção do formulário. Então aqui, na minha visualização individual, eu tenho a prova da Lorena. Eu consigo ver o que ela respondeu na minha questão de múltipla escolha, na questão das caixas de seleção e também na minha pergunta discursiva. Eu poderia avaliar e já colocar a nota dela aqui. Só que quando a gente tem um volume de provas muito grande, eu acredito que seja mais fácil corrigir a prova por perguntas. E aí você corrige a pergunta 1 de todo mundo, a 2 de todo mundo, a 3 de todo mundo, e aí por diante. Então, para corrigir por pergunta, a gente vai clicar aqui na opção Pergunta, e ele vai colocar aqui todas as perguntas que a prova tem. No caso, a pergunta número 1 era o nome. A pergunta número 2 aqui, a gente esquece que nome é uma pergunta, mas o Forms considera. Então, a minha pergunta 1 da prova era a minha pergunta de múltipla escolha. E o Forms já corrigiu para mim. Então, ninguém acertou, mas ele, inclusive, já colocou aqui o feedback. A minha segunda pergunta da prova era de caixa de seleção. E eu já contei para vocês que o Forms só considera como correta e só dá um ponto para aqueles alunos que colocaram exatamente as caixas de seleção que deveriam estar selecionadas. Então, essa aluna aqui, ela colocou opção 1, opção 3 e opção 4. O Forms está dando 0 para ela, mas a gente sabe que ela não tirou 0. Ela tirou 0,2, 0,4, 0,6, porque ela deixou uma que não precisava ser marcada sem marcar. Então, a nota dessa aluna vai ser 0,6 e eu preciso fazer essa modificação manualmente. No caso dessa outra aluna aqui, é a mesma coisa. Ela só marcou uma correta, mas ela deixou desmarcadas as duas que eram incorretas. Então, a nota dela também foi 0,6. Por outro motivo, mas também foi 0,6. Por último, eu tenho aqui essa aluna que marcou uma opção correta, marcou as duas incorretas e deixou duas corretas sem marcar. Então, a nota dela aqui seria 0,2. Para salvar qualquer alteração de nota, eu sempre preciso clicar em salvar nas edições pendentes. E aí, ele considera as notas que eu lancei aqui. A minha terceira pergunta da prova era a pergunta discursiva. E aqui não tem como, gente? A gente vai ter que ler uma por uma e avaliar se está ok ou não. Então, aqui nesse caso, todas as respostas são iguais porque eu copiei aqui esse texto, Mas então vamos considerar que todas estejam corretas. Eu vou colocar a nota de 1 e vou salvar. Ok? Dessa forma, eu terminei de corrigir todas as questões da minha prova. E se eu for na visualização individual, ele já somou a nota da aluna aqui e eu consigo ver que a minha correção aparece aqui, certo? Agora que a nossa prova já está corrigida, é simples. A quarta dica, na verdade, é um passo final da correção de uma atividade no Classroom. Você vai liberar a pontuação, que é esse botão que aparece aqui no canto direito da página. Quando a gente clica, nós podemos selecionar todos os e-mails de todos os alunos que fizeram a prova e colocar uma mensagem. Normalmente a mensagem que eu escrevo é: caro aluno, prezado aluno, sua prova foi corrigida, leia os feedbacks. Caso você tenha alguma dúvida sobre a correção, me envie um e-mail ou uma mensagem pelo Google Classroom, enfim, algo nesse tipo. Criei uma mensagem aqui, é só enviar os e-mails e liberar a pontuação. Uma quinta e última dica é: depois que as provas estão corrigidas, como pegar essas notas? Eu vou ter que passar um por um? Não. Quando você termina de corrigir, ou mesmo durante a correção, vocês vão perceber, gente, que aqui na página do Forms a gente tem esse ícone, que é o ícone de gerar uma planilha
com os dados desse formulário. Então, eu já gerei minha planilha, para isso eu só cliquei aqui em cima, e aí essa planilha vem aqui com os endereços de e-mail dos alunos, o horário em que eles fizeram, e a pontuação. Então, para facilitar o seu trabalho, se você vai tirar as suas notas daqui, você pode selecionar a coluna que contém o nome dos alunos e organizar a sua planilha em ordem alfabética a partir da coluna dos nomes. Então, você pode vir aqui, né, classificar a página, e aí vai ficar na ordem Lorena 1, 2 e 3, mas no caso de uma planilha com muitos alunos, isso facilita muito a vida, e você consegue ver aqui a nota do aluno ao lado do nome. Agora, se você está usando o Google Classroom, existe uma opção que vai facilitar a sua vida. No vídeo da semana passada, eu comentei que, ao utilizar o Google Classroom, a gente pode vincular um formulário à turma. E aí você consegue clicar na opção que aparece de importar notas, e as notas dos alunos no formulário vão ser automaticamente importadas para o Classroom. Essa não é uma opção que o Classroom de um Gmail pessoal possui, por isso que eu não consigo mostrar isso aqui para vocês. Mas para quem está utilizando o Classroom como plataforma educacional, com o e-mail do G Suite pela sua escola, tem essa opção. Inclusive, lá na escola onde eu trabalho, eu tenho essa opção e consigo clicar em importar notas, e as notas aparecem lindas em ordem alfabética para todos os alunos. E aí eu consigo devolver por lá. Espero que o vídeo de hoje tenha te dado algumas ideias sobre como facilitar a sua vida na correção de provas pelo Google Forms. Se você tem alguma dica ou alguma outra ideia, compartilhe com a gente aqui embaixo nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe com seus colegas professores e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que um novo vídeo for lançado. Eu te espero na semana que vem para mais um tutorial. Tchau! Quando eu falei meu nome é Lorena, eu pensei em Hi Lorena. Tá, vamos lá.